Vamos voltar a falar ao vivo com a Karina agora? É a história da maré alta, né? Lua presente, aquela coisa, Canasvieiras, pessoal ficou um pouco com os olhos arregalados. Agora ela está com o geólogo que vai explicar essa ressaca, trazer informações mais precisas, né? Oi, Karina. Oi, Polito. Pois é, as imagens do final de semana chamaram a atenção, né? Porque o mar realmente avançou durante o final de semana, deixou a faixa de areia, principalmente aqui nesse canto esquerdo, um pouquinho mais curto. A gente conversou com o poder público sobre isso, disse que estava dentro da previsão de acontecer em algumas épocas do ano. E agora a gente está aqui com o Rodrigo Sato, que é geólogo, para a gente entender mais tecnicamente com relação a essa situação, né, Rodrigo? A gente está no momento de lua cheia, de fato isso influencia e pode mexer consideravelmente numa faixa de areia em algumas épocas do ano? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde, pessoal. Então, está dentro da normalidade, tá? Essas obras feitas em ambiente costeiro, elas são muito dinâmicas, então elas, eventualmente, elas vão sofrer perdas, processo erosivo. Às vezes acontece o contrário, que a gente chama de processo de acreção, né? Em que a areia é devolvida e ela fica nesse balanço, né? De retira e coloca, retira e coloca, retira e coloca. Então, tá dentro da normalidade, sim. Por ser uma praia muito extensa e muito aberta, também a influência do mar é diferente, mexe e impacta com uma diferença significativa na areia? Sim, tem essa questão, tá? Quanto maior for o arco da praia, maior é a tendência de haver processo erosivo, porque as correntes elas incidem com uma maior força em determinados pontos, né? Então, existe mesmo essa possibilidade de retirada. Eventualmente esse processo de engordamento vai ter que ser refeito, então ele não é uma obra permanente, então ela vai ter que ser refeita, então ele vai acontecer dele ir perdendo aos poucos esse material, esse sedimento, e com o passar do tempo vai haver a necessidade de refazer esse engordamento, tá? Mas do que se observa aqui está dentro da normalidade. Rodrigo, aqui na Praia de Canasvieiras justamente foi feito esse engordamento porque a gente tinha uma faixa de areia muito estreita. Isso vai acontecer inclusive em outras praias, porque também já se vê uma faixa de areia muito estreita. É o mar que de fato está avançando significativamente aí em algumas regiões de Santa Catarina, do Brasil? Essa é uma questão mundial, né? O mar está sofrendo um processo de elevação, tá? Gradual. Ele não vai regredir, ele só vai subir, tá? Nós temos um processo chamado transgressão marinha, então esse mar vai continuar subindo pelos próximos milênios, então isso é algo que se projeta pelos próximos 4, 5, 8 mil anos no futuro. Então, as populações que vivem nos litorais, nas costas, elas vão ter que se adaptar. Seja ela ou fazendo obras de engordamento ou em pontos de estruturas mais rígidas, estruturas de contenção, ou simplesmente deslocando populações inteiras, mais para o interior do continente, né? Mas isso é uma tendência mundial, não tem como escapar desse fato, tá? O mar vai continuar se elevando cada vez mais, então dizer, esse ano foi mais agressivo, ano que vem não vai ser, vai ter pequenas variações mínimas, mas no geral, se você analisar ao longo do tempo, né, ele sempre vai haver erosão. Rodrigo, obrigada pelas informações, conversando ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Tá aí, tá explicado, né, Polito, o que aconteceu. A Prefeitura deu a posição dela com relação à situação. Agora o Rodrigo falando tecnicamente para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que acontece aqui numa área costeira, né? E agora eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina.